Pessoal, eu quero retomar agora a nossa cobertura da situação que acontece no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, a semana começou bem difícil para moradores ali da Zona Oeste. Vou conversar com o Rodrigo Viga, o nosso repórter que está lá e que vai trazer informações agora ao vivo. Ô Viga, conte um pouco para as pessoas sobre essa região, qual que é a importância dela e o quanto 27 ônibus queimados, além de barricadas, comprometem toda uma estrutura, um deslocamento e a vida dessas pessoas. Seja muito bem-vindo aqui ao 3 em 1. Tudo bem, Cine? Muito boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. As imagens que a gente disponibilizou agora há pouco aí, elas chamam a atenção, falam por si só. Eu estou definindo o episódio que está acontecendo nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro como um ataque, um atentado do maior grupo paramilitar do Rio de Janeiro, o maior grupo miliciano, contra o Estado e contra as instituições. Inclusive, você estava agora há pouco o número de 27 ônibus destruídos, depredados, vandalizados e principalmente incendiados. Esse é o maior ataque de toda a história da cidade e do estado do Rio de Janeiro até hoje já registrado. Isso mostra por si só a força, a volúpia e também, por que não dizer, né, Cine, a ousadia dos paramilitares, dos milicianos aqui no Rio de Janeiro. E todos devem estar se perguntando por que isso aconteceu, o que eclodiu, o que deflagrou essa onda de ataques na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é uma região que durante muito tempo, viu, Cine? Estamos falando de Campo Grande, estamos falando de Santa Cruz e bairros adjacentes. Essa é uma região que ficou à margem, não foi ocupada pelo Estado. Eu costumo dizer o seguinte, que quando existe esse vácuo, alguém preenche, e normalmente é o crime organizado, nesse caso, a milícia. Esses ataques começaram após uma grande operação da Polícia do Rio de Janeiro, que resultou na morte do sobrinho do maior miliciano do estado do Rio de Janeiro, conhecido como Zinho, muito falado aqui na programação da Jovem Pan. Essa é uma região com área, mas não com muita densidade, mas extremamente importante para o estado do Rio de Janeiro. Portanto, o saldo até agora, viu, Cine, são 27 ônibus pelo menos incendiados, são 12 ônibus do município do Rio de Janeiro, são 5 daqueles articulados do BRT e ainda ônibus fretados, ônibus de turismo, cenas de vandalismo, de criminalidade, de ousadia. Eu estou chamando isso de um afrontamento, um enfrentamento do crime ao estado do Rio de Janeiro, que já está reagindo, agora está colocando as suas principais forças policiais, Polícia Civil e Polícia Militar, para tentar pelo menos acalmar a situação. É um momento delicado, talvez um dos mais delicados aqui do Rio de Janeiro nos últimos tempos, e isso acontece em meio à presença de homens da Força Nacional de Segurança 305 e também apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal nesse enfrentamento, nesse combate ao crime organizado. Só para fechar, viu, Cine? Em paralelo, há algumas semanas já vem acontecendo um amplo debate, uma discussão entre o governo do Rio de Janeiro e o governo federal sobre a possibilidade de emprego das Forças Armadas no combate à violência e à criminalidade. Lembrando que em 2018, o Rio de Janeiro já sofreu uma intervenção federal na área de segurança, mas ao que parece, de lá para cá, nada mudou ou pouco mudou nesse enfrentamento ao crime e também aos milicianos. São grupos que não param de crescer, especialmente na zona oeste da capital, viu, Cine? Ô Viga, rapidamente, eu tenho mais 2 minutinhos, eu só queria fazer mais uma pergunta para você. A gente viu há pouco que a Força Nacional, ela está a caminho ali da Zona Oeste, onde esses ataques aconteceram. E vi também manifestações, tanto do governo do estado, quanto do prefeito, e falando, não brinquem com o estado está trazendo resultados diariamente. Eu quero saber qual que é a sensação das pessoas do Rio quando veem as autoridades se manifestando dessa forma, como se elas estivessem conseguindo combater o crime organizado aí. Às vezes parece mais discurso, narrativa e oratória, né, Cine? Porque quantas vezes você já ouviu isso? Você é um repórter experiente, com quilometragem, com rodagem e bagagem, e certamente já ouviu esse tipo de declaração, esse tipo de vocativo, né, por parte das autoridades do Rio de Janeiro, quando na prática o que a gente viu nos últimos anos foi um crescimento potencial, né, exponencial, melhor dizendo, dos milicianos e também do tráfico de drogas. Em alguns locais, inclusive, já há uma união entre as forças, surgiu a figura das narcomilícias ou do narcotraficante, e ainda você tem também o espalhamento desses grupos paramilitares para Baixada Fluminense, região metropolitana e interior do estado do Rio de Janeiro. 2 números só para fechar
rapidamente a minha participação. Durante a pandemia, foi criada uma força-tarefa aqui no Rio de Janeiro para combater e tentar asfixiar os grupos paramilitares. Sabe quantos de lá para cá já foram presos, meu caro Cine? Quase 1.500. E o problema só faz aumentar. Não está sendo resolvido. E nesse ano de 2023, as forças de segurança do Rio de Janeiro já retiraram de circulação quase 500 fuzis. Ou seja, é uma luta difícil, complicada, cuja solução não vai ser na base da narrativa, da oratória ou das palavras. É preciso um planejamento de longo prazo para resolver um problema profundo, complexo e de difícil solução, viu, meu caro Cine? Muito obrigado, viu, Rodrigo Vigo? Bom de conversar com o Viga, que ele traz diretamente, de uma forma muito didática, a situação e, inclusive, com a sensação, com o acompanhamento de quem está lá todos os dias há muito tempo. Bom trabalho para você, Viga. Boa sorte nessa cobertura aí, que não deve estar sendo fácil nesta segunda-feira, a vida para quem mora no Rio de Janeiro.